Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos, para mais essa edição da Terceirona. Já estamos quase no meio da primeira fase, hein? Quem diria? Vamos lá saber quais são os confrontos da 8ª rodada? Para abrir a rodada, o Figueirense recebe o ABC em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. A partida começa às 5 da tarde. Um pouco mais tarde, ainda no sábado, dia 8, às 7h30 da noite, a Ferroviária encara lá em Araraquara, na Fonte Luminosa, a nossa querida Aparecidense, a Cidinha. E para fechar o sábado de jogos, também às 7h30, o Londrina recebe no Café o Sampaio Corrêa. Vamos abrir o domingo, dia 9, e quem começa os trabalhos é o belo Botafogo da Paraíba, que às 4h30 da tarde enfrenta o Ferroviário, em João Pessoa, no Almeidão. Também no domingo, no mesmo horário, o Atlético recebe na Arena Sicredi o Volta Redonda para um dos jogos mais aguardados dessa rodada. Às 7 da noite de domingo, temos mais uma partida. O Náutico tem encontro marcado com o Caxias nos aflitos. E para encerrar esse super domingo, lá no Baenão, o Remo encara o São Bernardo, para um jogão que está marcado também às 7 da noite. E agora, falando dos últimos 2 jogos da 8ª rodada, o Ipiranga recebe em Erechim, no Colosso da Lagoa, na segunda, dia 10, às 8 da noite, o nosso querido Tombense. No Rei Pelé, o CSA vai tentar sua primeira vitória contra o São José na luta para sair do Z4. É segunda, às 8 da noite. E para fechar, no mesmo horário e no mesmo dia, o Floresta recebe lá em Fortaleza, no PVzinho de Açúcar, o Confiança. Grande rodada, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Então, aumente o volume aí, coloque as crianças na sala porque vai começar a Terceirona. Que beleza! Beleza. Chegou a hora da gente falar do Azulão. É hora de falar do CSA. Vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos nessa, belezão, porque a vida do time de Alagoas não tá nada fácil. O CSA perdeu mais uma e desta vez foi pro Volta Redonda. O jogo aconteceu lá no Raulino de Oliveira e foi 2-1. Na próxima rodada, a equipe azulina vai com tudo pra cima da recuperação e recebe no Rei Pelé o São José. A ordem é vencer, vencer e vencer. João, é nesse momento que a gente sempre convida o torcedor de um time a conhecer as regiões e cidades do time adversário. A Série C tem os melhores lugares para você conhecer. E todos sabemos que Porto Alegre, casa do São José, neste momento está se recuperando de uma catástrofe climática. E a vida vai começando a voltar ao normal, se assim podemos dizer. Cícero, o que dá para fazer na capital gaúcha mesmo nesse momento? Quando tudo voltar ao normal, amigos, eu convido vocês a conhecer o restaurante mais antigo do Brasil. Exatamente, Cícero, no centrão de Porto Alegre, em um dos espaços dentro do emblemático mercado público da capital gaúcha, está um dos restaurantes mais antigos do Brasil, que segue em funcionamento. É o Gâmbrinos, fundado em 1889, mesmo ano em que a República foi instaurada no país. O cardápio foca na culinária portuguesa. Um dos pratos clássicos por lá é o bacalhau a Gomes de Sá. Durante a semana, o restaurante tem sugestões do dia, que vão desde feijoada e língua ensopada a tainha recheada com camarão. Minha Nossa Senhora! No reencontro com seu ex-técnico Rogério Corrêa, o CSA até que tentou, mas não conseguiu pontuar contra o Volta Redonda, pela 7ª rodada do Brasileirão da Série C. Jogando no Raulino Oliveira, o Azulão mudou a postura em relação às últimas atuações. Teve boas oportunidades, principalmente na primeira etapa, mas em 2 bolas paradas acabou perdendo a partida por 2-1 e segue na zona de rebaixamento na 18ª colocação com apenas 3 pontos. É triste demais ver o CSA, um dos maiores clubes do Brasil, em uma situação dessa. Quem acompanhou de perto o Azulão foi a nossa jornalista Amanda Farias, que conta pra gente agora todas as informações dessa derrota. Olha, gente, parecia até um déjà vu. O CSA perdeu novamente por desatenção no finalzinho do jogo e, de novo, de bola parada. É isso aí, o CSA estava com um empate já nas mãos, já no finalzinho do jogo, mas acabou deixando passar e vai voltar sem marcar nenhum ponto. Agora o CSA vai para a próxima partida contra o São José pela 8ª rodada do Brasileirão Série C na segunda-feira, desesperado por uma vitória, porque o CSA perdeu 4 e empatou 3, não venceu ainda e precisa pontuar
pontuar porque está na 18ª colocação na zona de rebaixamento e precisa correr contra o tempo para sair aí dessa situação bastante incômoda. Ainda falando sobre o jogo, o Azulão iniciou a partida de uma maneira mais organizada, diferentemente das últimas atuações. O CSA conseguiu construir jogadas, inclusive no primeiro tempo teve as melhores oportunidades. As duas equipes se dedicaram aí na marcação, mas o Azulão teve boas oportunidades e podia até ter aberto o placar no primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 18 minutos, em um contra-ataque da equipe do Sul Fluminense, MV foi derrubado pelo goleiro David ao tentar driblar o arqueiro e Ítalo cobrou a penalidade, marcando aí, abrindo o placar para o Volta Redonda. Depois disso, o Igor Magalhães começou a fazer as alterações, entraram Meia Buga, Lucas Marques e o atacante Marquinhos, e saíram Juninho Valora, Vitor Leque e o outro atacante Alisson Farias. Depois, Dalpian também entrou no lugar de Eric para tentar mudar aí a situação no segundo tempo, e após a pressão aí do Volta Redonda, surgiu a grande oportunidade para o time marujo, para o Azulão do Mutange. Aos 37 minutos, em contra-ataque, o atacante e goleador do Azulão, Thiago Marques, chutou forte e marcou o seu primeiro gol na Série C. E o Azulão acabou igualando o placar, mas nem deu tempo de comemorar, porque aos 43 minutos de falta, Sanches marcou um belíssimo gol e o time do Sul Fluminense acabou vencendo a partida aí por 2-1 e o CSA amargando aí mais uma derrota na Série C. E realmente, Amanda, como você disse, o time alagoano jogou com uma formação diferente. O meia Gustavo Xuxa entrou no lugar de Dalpian e Alisson Farias e Thiago Marques iniciaram jogando no ataque, diferente da partida contra o São Bernardo, onde os titulares foram Richard e Yuri Tanque. Mas, ainda assim, o Azulão do Mutange não conseguiu vencer na terceirona. O CSA até iniciou a partida mais organizado, com uma postura mais ofensiva. Conseguiu construir jogadas no primeiro tempo e se mostrou mais perigoso nas bolas paradas. As duas equipes se dedicaram na marcação e jogaram bastante pelas beiradas, pelas laterais do campo. As melhores oportunidades foram inclusive do time alagoano. Mas aí na bola parada, 2 gols. E o gol de desempate veio logo na sequência do gol de empate, nem deu pra ficar feliz. A Amanda também trouxe um bate-papo com o técnico Igor Magalhães, que fala dessa situação incômoda do Azulão. Nós já tivemos um jogo mais consistente, um jogo mais sólido, uma equipe mais agressiva, onde a gente criou possibilidade também de finalização no campo do adversário, onde a gente já criou mais possibilidade de pisar com mais gente dentro da área do adversário, teve mais circulação. Infelizmente nós estamos pagando pelos nossos erros dentro de campo, né? Nós estamos pagando um preço muito alto, tomando algumas decisões erradas e com isso nós estamos amargando um resultado negativo. Mas hoje já mudou a postura, já teve uma energia diferente, um time mais aguerrido. Tem que ajustar uns detalhes ou outros, né? Que também tem que ser rápido, porque o nosso momento nos pede isso, um momento delicado, mas nós temos que pensar já também que nós temos um jogo agora em casa, né? Tem 2 jogos, mas nós temos que contabilizar esse jogo primeiro. Até porque nós precisamos tentar logo essa primeira vitória para tirar esse fardo pesado, para que as coisas aconteçam naturalmente. Sorte pro CSA nessa 8ª rodada. Meus irmãozinhos, agora que a gente já viu todos os detalhes do Azulão, vamos rapidinho só fazer uma parada para trazer alguns destaques incríveis da Série C. E depois voltamos para falar do jogão entre CSA e São José. Beleza! Vamos aos nossos destaques da terceirona. Vamos falar da disputa pela artilharia, que esquentou de vez. Temos ainda o fim da perfeição. Não tem mais nenhum time com 100% na Série C. Mas temos invictos e os que ainda não venceram até agora. E ainda, vamos mostrar para vocês que a Série C é o campeonato brasileiro com menos cartões para as equipes. É a série mais disciplinada do Brasil. Vamos lá, belezão? Já começamos com o nosso primeiro destaque. A briga pela artilharia esquentou. Lesionado, o Jonatas não entrou em campo na rodada passada, na derrota do Atlético pro Botafogo. E agora tem um concorrente na sua cola, Ítalo Carvalho, do Volta Redonda. É isso mesmo, João. O Jonatas tem 7 gols e o Ítalo está com 6. E os dois podem ficar frente a frente nessa segunda-feira. Tem Atlético contra o Volta Redonda em São João del Rei. E a gente espera que o Jonatas se recupere da lesão a tempo do jogo. Cícero, se você ganhasse o par ou ímpar e tivesse que escolher um pro seu time, quem seria? Escolha difícil, belezão, porque os dois são os 2 melhores centroavantes da terceirona por enquanto. O Jonatas tem mais experiência, já passou pela Europa. E o Ítalo também é muito bom, tá fazendo muito gol pelo 2º ano seguido.
Se eu ganhasse no páreo ímpar, eu ia escolher o Jonatas. Mas se eu perdesse, não ia ficar triste não. Ia escolher o Ítalo pro meu time. Exatamente, Cícero. E o nosso próximo destaque também envolve o Esquadrão de Aço de Minas, onde joga o Jonatas. Antes da rodada passada, a gente tinha 2 times com 100% na classificação, o Atlético e o Ipiranga. E os dois perderam. Não existe mais campanha perfeita na Série C. Pois é, os dois caíram fora de casa. O Ipiranga enfrentou o São Bernardo lá no ABC Paulista e perdeu por 1-0. E foi até pouco. O goleiro Alexander impediu uma derrota ainda maior. Já o Atlético sofreu com a chuva na Paraíba e com o time do Botafogo. Perdeu por 3-1 e não é mais o líder da Terceirona. Pois é, agora são apenas 2 invictos na Terceirona, o Botafogo e a Ferroviária. Nessa rodada, os 2 times jogam em casa e recebem 2 times que estão na parte de baixo na tabela, lá na rabeira. O Belo recebe o Ferroviário do Ceará no domingo e a Locomotiva tem um encontro com o Aparecidense no sábado. Na parte de baixo, nós temos aqueles que ainda não ganharam de ninguém. O CSA, o Sampaio Correia e o Floresta. Não é uma grande coincidência que esses sejam os 3 últimos. No domingo, a Bolívia Querida encara o Londrina, no Paraná. Na segunda, o Azulão de Maceió recebe o São José. E o Lobo encara o Confiança em Fortaleza. Será que alguém se recupera? Já passou da hora de vencer. Tem que ganhar logo para pelo menos ficar na Terceirona pro ano que vem. Para encerrar, vamos falar de disciplina. A última rodada teve algumas confusões dentro e fora do campo, mas mesmo assim, a Terceirona tem menos cartões que a Série A e a Série B. É, belezão. A nossa Série C é a competição com menos cartões. Vamos conferir aqui os dados oficiais da CBF. São até agora 375 amarelos e 23 vermelhos. Na Série A foram 378 amarelos, um pouquinho a mais. Só que foram 31 expulsões, muito mais que na nossa Terceirona. Os árbitros estão distribuindo o cartão mesmo na Série B. Foram 31 vermelhos também, mas foram 425 amarelos. Assim, os juízes vão ficar com o braço cansado de tanto levantar cartão. Belezão, aqui na nossa Terceirona, os times querem jogar bola, querem ganhar o jogo. É tudo muito equilibrado, todo mundo pode ganhar. Por isso que os times se preocupam mais em buscar a vitória do que fazer falta, ficar na retranca ou não jogar bem. Querem jogar muito bem para ganhar. Os jogos da Série C são muito movimentados. Isso é verdade, Cícero. Os jogos da Série C são mesmo emocionantes. Vamos lá, meus irmãozinhos. Chegou a hora. Pela 8ª rodada temos CSA e São José. Que jogão! Belezão, essa partida aí vai rolar segunda-feira, dia 10, às 8 horas da noite, lá no Rei Pelé, o Trapichão. É a briga dos desesperados, lá da rabeira, lá do fundão da tabela. O CSA tem 3 pontos e é o 18º colocado, com 7 jogos, até aqui disputados. Já o São José tem 4 partidas jogadas e é o 17º colocado, com os mesmos 3 pontos. Não dá pra brincar não, vai ser um jogaço. Vamos então pro lado dos gaúchos. Quem vem com a gente aqui agora é o Edu Eli, o nosso jornalista que cobre o São José. Edu, como que vem o embalado Zequinha na briga para sair da zona da degola? Para o próximo compromisso na Série C, o São José tem um confronto direto na briga para sair da parte baixa da tabela. Na primeira partida fora de casa depois das enchentes, a equipe vai até o Alagoas para enfrentar o CSA. A logística envolve viagem até Florianópolis para embarcar rumo a São Paulo e de lá seguir caminho até Maceió. As duas equipes têm 3 pontos do campeonato, mas o Zeca tem 3 jogos a menos. Com a vitória sobre o Náutico no último jogo, a equipe do técnico Pingo vai com a confiança renovada e busca emplacar uma sequência de bons resultados na Terceirona. A base da equipe, inclusive, deve ser a mesma que iniciou o jogo contra o Náutico. Boa, Edu! Time mantido, parece mesmo que todo mundo tá focado em começar essa sequência de reação pro time do Zequinha sair dos 4 últimos. Boa viagem pro São José e sorte! Então vamos virar o jogo e ir lá pro lado do CSA. E quem vai trazer mais informações é a Amanda Farias, nossa jornalista que cobre o CSA. Amanda, fala pra gente, esses 3 pontos vão finalmente sair em casa?
E o CSA teve mais uma semana intensa de preparação no Complexo Esportivo Gustavo Paiva, visando a partida da segunda-feira no estádio Rei Pelé, no Trapichão, contra o São José pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Na última partida contra o Volta Redonda, o Azulão amargou uma derrota por 2-1, com gol de falta já no finalzinho da equipe do Sul Fluminense, e agora vai ter que tentar se recuperar em casa e conquistar a sua primeira vitória na competição. A equipe folgou na terça-feira e se reapresentou na quarta-feira e desde então treina pesado para chegar bem nessa partida da próxima segunda-feira. O técnico Igor Magalhães, em entrevista pós-jogo, já havia admitido que gostou da atuação do CSA, que o CSA melhorou em relação à sua postura, que o time foi mais agressivo, construiu as suas oportunidades, pecou aí por algumas falhas durante o jogo, mas que está sim encontrando um caminho para obter um desempenho melhor na Série C do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, gente, que o atacante Yuri Tanque está suspenso porque levou um cartão amarelo no banco de reservas por reclamação e não entra na partida contra o São José na próxima segunda-feira. Então o ataque deve ficar aí concentrado entre o Thiago Marques, o Alisson Farias, o Vitor Leque e quem sabe também o Richard, que atuou também nas últimas partidas aqui em Maceió. Valeu, Amanda. Amanda, tenho falado aí com os meus sobrinhos que moram em Maceió, o Rodrigo e o Arthur Bringel, que são torcedores do CSA, estão muito chateados. Mas vamos lá, já mandei meu recado aqui. Amanda, será uma semana de duro trabalho para o CSA, porque nesse caso o CSA vai precisar ter muita sorte para ganhar esse jogo no final de semana. Beleza, meus irmãozinhos. Você acompanha esse jogo e todos os outros da Série C no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Temos também o grupo de zap de cada time. Me manda uma mensagem e eu te guio até o time do seu coração. Felicidades! Chegou a hora de trazer todos os detalhes da Série C pra você. A situação da tabela, o scout e um bate-papo completo sobre o que foi relevante. Vamos começar. Vamos nessa! Mas deixa eu fazer aqui então um bate-bola rapidinho com os meus amigos Cícero e Belezão. Gente, vocês sabem quais são os times que têm as piores defesas da Série C? Meio que dá para chutar um, que é o Floresta, o lanterninha do campeonato, mas outro eu não imagino. E você, Belezão? Bem, o Floresta é um que eu chuto também. E até umas rodadas atrás eu falaria do Ferroviário, mas teve arrancada de 2 vitórias, né? Vocês passaram perto, mas ninguém acertou. Porém, o Floresta não fica longe da pior defesa. Mas o pior número defensivo vem de um time alagoano, o CSA. Foram 15 gols sofridos contra 14 do Floresta. E nesse dado negativo, ainda tem também o Ferroviário, citado por vocês, que levou também 14 bolas na sacola. E se a gente inverter, quem fica aí com o melhor ataque da competição? Bem, esse aí é mais tranquilo. Desde as primeiras rodadas, alguns times vêm sempre ali dentro da média de gols. Eu chuto Atlético e Botafogo da Paraíba, que assumiu liderança nessa rodada. Pode ser? João, fala pra gente. Eu vou de Atlético e São Bernardo. Eu tenho a memória do Bernot ter feito algumas partidas aí com alguns placares mais altos. Essa o João matou. Os melhores ataques são Atlético e São Bernardo. O time mineiro tem 15 gols pró. E o time do ABC Paulista tem 14. São os ataques realmente muito fortes. Você tem razão, Cícero. Acabei de ver aqui. O Botafogo da Paraíba é líder, na verdade, porque tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 4 gols sofridos. E nessa de 4 gols sofridos, ainda tem o Tombense, a Ferroviária de Araraquara e o Atlético. Na verdade, tem um time que sofreu menos gols ainda, né? O Ipiranga de Erechim só levou 2 gols, mas por outro lado, tem só 4 jogos. O time gaúcho não vinha jogando depois da calamidade climática que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então ainda tem partidas para recuperar, mas é a melhor defesa, não tem como negar. Já em termos de saldo de gols, temos um empate. São 10 negativos para o Floresta e para o CSA. Apesar de não ser o último colocado, o Azulão de Alagoas tem que estar com o alerta ligado. Por quê? Porque, na verdade, o saldo de gols negativo reflete o balanço entre o ataque e a defesa, que já não funciona. E só para concluir, com uma contagem negativa de 8, o Ferroviário de Fortaleza é quem fecha esse trio dos piores saldos de gol da Série C.
Gente, eu vou interromper um pouquinho o nosso papo de futebol e fazer aquele passeio que a gente sempre faz para conhecer a cultura local dos times da Série C. E é claro, eu vou falar de culinária e de um prato que a gente só encontra em Aracaju, Lar do Confiança. Na verdade, você pode encontrar em outros lugares, mas a caranguejada, a moda sergipana, não tem igual. Conhece, Cícero? Conheço, mas já estou vendo você salivar daqui. Tá parecendo um São Bernardo aí babando. Essa caranguejada aí é um prato que lembra até uma lasanha na montagem, assim. Você intercala camadas de caranguejo, cebola, pimentão, tomate, salsinha, alho poró, coentro. Bem, você enche a panela. Mas o melhor não é isso. O melhor é o molho que leva cerveja. Esse prato, cara, é ridículo de tão bom. Que coisa maravilhosa! E sabe o que tá maravilhoso também? A tabela da Série C. Chegou a hora de dar aquela conferida em quem ainda tem garrafa vazia pra vender. Vamos lá! E parece que bagunçou geral essa parte de cima da tabela, belezão? Todo mundo achou que o Atlético demoraria para largar o osso do primeiro lugar, mas bastou um confronto direto, nesse caso contra o Belo, Botafogo da Paraíba, e já caiu lá para terceiro, depois de perder por Belo de 3-1. E com a vitória do Botafogo e a vitória do Volta Redonda, o grupo dos 4 primeiros fica assim. O Xerife, com 16 pontos em 6 jogos, vem na liderança. Depois, o Volta Redonda também com 16 pontos, mas com 7 jogos. Ele tá em segundo lugar. E depois, Atlético e Ferroviária, os dois com 15 pontos. Terceiro e quarto lugar. E eu quero lembrar que, apesar de não ser mais líder, o time mineiro de São João del Rei ainda tem um jogo a menos e com uma vitória pode voltar lá pro topo. Vamos lá então ver como está o Z4, a zona de rebaixamento. É briga de foice no escuro, Cícero. Aqui o negócio é feio. E quem abre a degola é o São José em 17º, que tem 3 pontos com 3 jogos a menos. Na sequência vem o CSA com todas as partidas disputadas em 18º com só 3 pontos. Em 19º vem o Sampaio Correia com 2 pontinhos em 6 partidas. E para fechar, com o Pires na mão, o Floresta, que de 7 jogos perdeu todos. Ah, esse sim parece que quer voltar com força lá pra Série D, viu? Não tá fácil, não. Bem, vocês topam mais uma pausa no futebol pra eu falar um pouquinho de outra coisa? Deixa eu contar pra vocês sobre a cidade de Fortaleza. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa região cearense, não perde tempo. Vai mesmo. João, vamos supor que eu não sei o que fazer em Fortal. Alguma indicação? Ah, Cícero, essa eu preparei com carinho. A cidade é o Lar do Lobo, time que a gente acabou de falar. Então, depois de ver um jogo do Floresta, você pode ir no Bar Floresta, na verdade, no Pub Floresta, que é um lugar legal demais. Boa música, drinks, DJ ao vivo e ainda a especialidade da casa, que são os hambúrgueres artesanais e as pizzas, meu Deus do céu. Fica na Avenida Santos Dumont, número 1788, para quem quiser dar uma passadinha. Meus irmãozinhos, vamos sair aqui de uma indicação muito legal do João para falar de um fato que sempre estrampa as manchetes sobre futebol. Parece que isso nunca tem fim. Vamos falar dos episódios de violência que interromperam a partida entre Caxias e Figueirense na última semana. A briga começou logo após o apito inicial para o segundo tempo. Um torcedor do Figueirense provocou a torcida do Caxias, fingindo estar se afogando, em alusão às enchentes que afetaram o estado. Que cena lamentável, meus amigos. Foi quando os torcedores do Caxias pularam um tapume que separava as duas torcidas e passaram a empurrar a grade. Empurraram a grade até que a grade cedeu. Sem nenhuma barreira, as duas torcidas entraram em choque e começou a briga. A Brigada Militar demorou alguns minutos para chegar ao local da confusão, mas controlou a situação rapidamente. A partida ficou paralisada por cerca de 5 minutos. Depois do jogo, integrantes das torcidas organizadas dos dois clubes foram detidos. Em campo, o Caxias ganhou por 2-1 e venceu a primeira na terceirona. Já o Alvinegro foi derrotado pela terceira vez seguida. É sempre triste. A diretoria do Caxias soltou uma nota em suas redes sociais, é claro, lamentando o envolvimento de seus torcedores, mas repudiando de maneira bem explícita a provocação que deu início ao tumulto. O Brasil inteiro ajudando os irmãozinhos gaúchos e a gente tem que ver um boçal como esse fazer uma chacota no momento que tem pessoas e animais perdendo suas vidas. Não sei nem o que falar sobre isso, me deixa muito chateado. A gente sabe o tamanho do seu coração, belezão. Não cabe no peito de tão grande. Que pessoa sensacional esse belezão. Eu queria virar a chavinha e perguntar pro João. João, será que vale botar a culpa no gramado para a derrota do Atlético no jogo passado? Aquele gramado pesado com muita chuva que nós vimos? Ah, essa discussão aí é velha, viu? Tem gente que fala que o gramado pesado ajuda time ruim. Mas na minha sincera opinião, chove pros dois lados. A bola fica lisa pros dois lados, o jogo não anda pros dois lados. O que acontece
acontece quando chove é que quem se adapta mais rápido ao jogo, quem entende como tem que bater na bola mais rápido, leva vantagem. E pra mim, foi isso que o Botafogo fez primeiro. Eu acho que colocaram muita expectativa na ideia do Atlético ser imbatível. Eu já tinha dito nos outros programas que pro nível do futebol mineiro, todos os jogos dele até agora na Série C tinham sido mais fáceis. Quando ele tivesse um duelo com alguém de cima da tabela, essa derrota poderia vir. E veio. Foi um dia chuvoso, que o futebol não era dos melhores, mas o clima faz parte da partida e vale pros dois times. Essas foram as informações sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Beleza? Vamos ficando por aqui no nosso podcast, mas a nossa cobertura não para, não é, João? Ah, exatamente! A gente vai estar aqui ligado para trazer tudo para vocês, minuto a minuto, nessa rodada que pra mim vai ser a melhor rodada da Série C até agora. Pode escrever aí. Um abraço, a gente se vê semana que vem também. Concordo com o João. Vamos ficar aqui de olho vivo para trazer tudo para vocês. Um abraço do amigo Cícero e a gente se fala semana que vem. Que belezura, meus irmãozinhos! Vamos chegando ao fim com mais essa edição. Mas como dito antes, a nossa cobertura não para e vai trazer para vocês todas as informações da rodada. Entra no nosso portal terceirona.com e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Tem também o nosso grupo de Zap exclusivo para cada time com conteúdo gratuito. Clica no símbolo do Zap no nosso site, fala comigo e eu te guio até o grupo do seu time do coração. Felicidades e um beijo. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Foda Corp e estúdio Bebê Gigante.